Olá, aqui é o Dr. Eduardo Dinetti e hoje nós vamos fazer um estudo sobre o livro do Apocalipse, o Apocalipse no capítulo 1. Aqui o vídeo foi aberto no site da Sociedade Bíblica, da Sociedade Bíblica Internacional, a Bíblica, que publica a edição, a tradução da Nova Versão Internacional, mas eu vou usar a edição ou a tradução que foi lançada em 2017, a Nova Almeida Atualizada, que é da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, esse estudo aqui é uma introdução para iniciantes, para pessoas que não conhecem que não conhecem o Apocalipse e que têm até receio de abrir, nem chegam a abrir o Apocalipse, como se o Apocalipse fosse um livro muito difícil de entender. E nós vamos ver aqui, como eu disse, é para iniciantes, para que torne a você atrativo o estudo do Apocalipse, porque se você é cristão, se você tem interesse em conhecer a palavra de Deus, em especial o Apocalipse, esse estudo é para facilitar você e para que você veja que o Apocalipse não é tão complexo assim como muita gente diz. Então vamos lá. O que é Apocalipse? Apocalipse, a palavra Apocalipse quer dizer revelação. Apocalipse quer dizer revelação. Revelação de quem? Revelação de Jesus Cristo. É uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu esta revelação, o Apocalipse, que é uma profecia, ao Senhor Jesus Cristo, para mostrar aos seus servos, ou seja, aos cristãos, aos seus servos, os servos de Jesus Cristo são os cristãos, as coisas que em breve devem acontecer. Quando Deus usa esta expressão que em breve devem acontecer aqui no Apocalipse, ele está se referindo às coisas do fim. Muitas coisas ainda estão à nossa frente e não demorará muito até que elas ocorram. E que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. Esse João aqui, o apóstolo João, é o apóstolo que esteve com o Senhor Jesus Cristo, ouviu o Senhor Jesus Cristo quando ele estava aqui no mundo em carne, conversou com Jesus, ouviu Jesus pregar, viu os milagres que Deus fez através de Jesus Cristo. Deus ressuscitou através de Jesus Cristo, ressuscitou mortos, Jesus curou toda a sorte de enfermidades, expulsou demônios, ressuscitou mortos, multiplicou pães. São milagres que só Deus pode fazer, e esses milagres atestam que Jesus Cristo é o Messias, ele é o enviado de Deus para salvar o mundo, salvar a todos os que nele creem. Então, revelação de Jesus Cristo, eu vou repetir isso aqui, é para iniciantes, para você começar a se interessar pelo Apocalipse, e eu vou te ajudar a entender que o Apocalipse não é tão complexo assim. Então vamos, para não perder tempo. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Embora o Apocalipse seja dirigido fundamentalmente aos cristãos, e é um livro para preparar os cristãos para o que está por vir pela frente, inclusive a perseguição aos cristãos, que já começou a estar se agravando, e que ele, Jesus, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Isto aqui está escrito porque, como eu disse, João esteve com o Senhor Jesus e viu todas as coisas que o Senhor Jesus fez, e ele também viu o Senhor Jesus Cristo ser crucificado, morrer, ficar 3 dias sepultado e ressuscitar, e hoje ele está vivo, como ele mesmo afirma aqui na sequência. Jesus afirma:
João que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. João viu e ouviu estas coisas que o Senhor Jesus mostrou para ele. Bem-aventurado aquele que lê. Olha já que interessante aqui. Bem-aventurado ou feliz aquele que lê o Apocalipse. Já é um convite de Deus para que você leia o livro do Apocalipse, dando a você uma bênção, uma bem-aventurança, uma felicidade pelo fato de você começar a ler o Apocalipse, porque é o desejo de Deus isto para todas as pessoas. E bem-aventurados e felizes aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Ou seja, aqueles que leem são bem-aventurados, são também bem-aventurados aqueles que ouvem, ou seja, creem nas palavras da profecia, porque o Apocalipse é uma revelação e uma profecia, e guardam e obedecem, creem, guardam no coração e se preparam de acordo com as orientações do Apocalipse para as coisas que em breve devem acontecer, né? Então eu vou repetir aqui. E bem-aventurados aqueles que ouvem, começando, bem-aventurados aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, dão ouvidos a Deus e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Quando Deus diz o tempo está próximo, ele está se referindo ao tempo do fim, ao fim. Então aqui, depois desta introdução que Deus inspirou João a fazer para que haja uma compreensão da igreja e de todos aqueles que leem o Apocalipse e que creem nesta revelação, depois desta introdução que Deus inspirou João a escrever, então, o apóstolo João começa se identificando. Eu, apóstolo João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Por que João as 7 igrejas da Ásia? Porque o evangelho começou a ser pregado pelo próprio Senhor Jesus Cristo em Israel, em Jerusalém. E a igreja começou a se multiplicar na periferia de Jerusalém, na periferia de Israel, na periferia do Oriente Médio, periferia geográfica. E a Ásia já tinha várias igrejas, como nós vamos ver logo a seguir. Então João continua: que a graça e a paz estejam com vocês. Aliás, isso aqui é muito importante, né? Eu que tenho o Senhor Jesus Cristo comigo, eu verdadeiramente agradeço a Deus porque eu tenho graça e paz. Da parte, graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir. Isso aqui é muito importante também para se compreender o Apocalipse. Quem é aquele que é, que era e que há de vir? Nós já vamos ver a seguir, na sequência do estudo. Da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. 2 coisas aqui também muito importantes. Jesus é o primogênito dos mortos, por quê? Porque ele foi o primeiro a ser ressuscitado. Foi o primeiro a quem o Espírito de Deus ressuscitou dentre os mortos. E todos aqueles que nele creem também serão ressuscitados segundo as promessas do próprio Senhor Jesus Cristo. E ele é também o soberano dos reis da terra. Toda a terra está sob o controle do Senhor Jesus. Ainda que esteja um mundo caótico, porque é necessário que essas coisas aconteçam, o Senhor Jesus Cristo explica isso no Evangelho, quando ele fala haverá guerras, rumores de guerras, nação se levantará contra nação, falando sobre o fim, ele permanece sendo soberano dos reis da terra e ele porá um fim a todo esse caos. Então Jesus Cristo é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos por ter sido o primeiro a ser ressuscitado e o soberano dos reis da terra. Quanto a esse fato, né, ao fato de o Senhor Jesus Cristo ser o soberano dos reis da terra, ninguém escapa, ninguém está fora dessa soberania do Senhor Jesus Cristo. Até o pior dos ditadores, o mais cruel
dos governantes está sujeito ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o soberano dos reis da terra. Aquele, ou seja, para aquele, João continua, que nos ama. Isso aqui é algo também de fundamental, crucial importância. Todas as vezes que você ouvir falar sobre o Senhor Jesus Cristo, saiba que Ele ama você, Ele nos ama. E pelo seu sangue, pela sua vida, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. E a Ele a glória e o domínio para todo sempre. Quando a Bíblia usa a expressão para todo sempre, isto significa eternamente. E amém é um convite de Deus que diz: concordem comigo, digam amém. Deus fala isso, né? Amém, quer dizer que assim seja. Isso é um convite que a gente concorde com Deus. Quando alguém diz amém para o que Deus está dizendo, você está concordando com o Senhor. Eis, João continua, que ele, Jesus, vem com as nuvens e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram. Quem são aqueles que o traspassaram? São aqueles homens que o crucificaram e que, na volta do Senhor Jesus, serão ressuscitados e verão o Senhor Jesus Cristo vindo nas nuvens com poder e glória, como está no Evangelho. E todo olho o verá, não tem exceção aqui. Até mesmo aqueles que o traspassaram, que agora estão mortos, esses aqui que o traspassaram, mas serão ressuscitados. E todas as tribos da terra, ou seja, o mundo inteiro, se lamentarão por causa dele. Por que diz se lamentarão por causa dele? Porque a igreja, aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, os verdadeiros cristãos, ficarão felizes, porque serão levados por Cristo no dia que ele voltar, que é o último dia, ele fala no Evangelho. É o último dia de existência da terra e é também o dia do juízo de Deus. Mas aqueles que não creram no Senhor Jesus Cristo, que se mantiveram rebeldes contra ele, estes se lamentarão, porque será, isso está aqui no Apocalipse, nós veremos na sequência do estudo, se você quiser me acompanhar, se lamentarão por causa dele, porque será um dia muito triste para aqueles que não creram nele. A Bíblia diz que quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Também diz lá no Evangelho de João que quem crê em Deus tem a vida, mas aquele que não crê no Filho de Deus, neste ou sobre este que não crê, permanece sobre ele a ira de Deus. É exatamente isto que está no Evangelho, e quem diz é Deus, não sou eu. Portanto, a responsabilidade destas palavras é do Senhor, e a minha responsabilidade, que creio, é pregar e ensinar, porque esta é uma das incumbências que Deus me deu. Além da minha função profissional, eu sou médico, psiquiatra, eu também tenho esta incumbência do Senhor de pregar a palavra dele, o que, aliás, me dá grande satisfação. Certamente, amém. Quando Deus usa esta expressão, certamente, amém, eu já falei sobre o que significa amém, é que ninguém vai impedir o que Deus vai fazer, ou seja, o que ele está dizendo que vai fazer, ele fará. Aí Jesus aqui, ele entra nessa narrativa do João, que é inspirado por Deus, e diz o seguinte, isso aqui é o Senhor Jesus falando: eu sou o Alfa e o Ômega. O Alfa é a primeira letra do alfabeto e o Ômega é a última, ou seja, tudo começa comigo e termina comigo. Tudo começa para mim e termina por minha causa. Eu sou o centro de todas as coisas. Toda a existência, ela gira em torno de mim e ela é voltada para mim, porque foi assim que o Pai fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Veja que Jesus se identifica como o Senhor Deus. Isto é uma evidência bíblica da divindade do Senhor Jesus. Veja aqui que a graça e a paz estejam com vocês da parte daquele que era e que há de vir. Então, quem é aquele que era e que há de vir? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Você já vai ver que Jesus Cristo vai reafirmar que é Ele mesmo que está dizendo isto aqui. Eu sou aquele eu sou aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o próprio Deus.
Então João continua: eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação porque o Apocalipse é um livro, como eu já disse, escrito para preparar a igreja para o que vai acontecer. E a perseguição contra a igreja já existia naquele tempo e está só aumentando ao longo desses séculos. E agora, no século XXI, tem aumentado de maneira dramática. Inclusive, no meu canal, eu coloco alguns vídeos e referência ao site Portas Abertas, que é um site que fala sobre a perseguição dos cristãos no mundo inteiro. Eu, João, irmão e companheiro de vocês da tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Jesus disse: é na vossa perseverança que ganhareis as vossas almas. E estava na ilha chamada Patmos. A ilha de Patmos é uma pequena ilha, relativamente pequena, da costa da Grécia. E João estava lá isolado por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele estava sendo perseguido e Deus permitiu que ele fosse lá isolado para que recebesse o Apocalipse, esta revelação que ele escreveu sob a orientação e a inspiração de Deus. Achei-me no Espírito Santo, no dia do Senhor. Ou seja, o Espírito de Deus levou o apóstolo João ao dia do Senhor. Ele mostrou a João, nós vamos ver assim na sequência do estudo. Hoje nós estamos estudando o capítulo 1 apenas, mas eu pretendo dar sequência ao estudo. Achei-me no Espírito Santo no dia do Senhor. Repetindo, o Espírito de Deus levou o apóstolo João até o dia do Senhor. Como? Não me pergunte, pergunte a Deus. Mas o fato é que isto aconteceu, está escrito aqui, eu creio 100%. E eu vi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo... Quando algumas traduções colocam em vermelho aqui, isso significa que é o Senhor Jesus que está falando. Uns acham que isso é uma coisa importante, outros acham que não tem grande importância, mas enfim. Escreva num livro que você vê. E Jesus mostrou as coisas a João para que João escrevesse e mostrasse a gente. Então escreva num livro que é esse livro aqui que a gente está lendo, o livro do Apocalipse, né? Então, escreva num livro que você vê e mande-o às 7 igrejas, né? As 7 igrejas da Ásia, né? Que são Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, que são as igrejas que estavam começando a se multiplicar a partir de Jerusalém nas periferias geográficas e hoje estão no mundo inteiro. Uma observação interessante é que com relação à cidade de Éfeso, o apóstolo Paulo escreveu uma epístola dirigida à igreja que estava em Éfeso. Essa epístola está no Novo Testamento, se chama Epístola aos Efésios. É uma epístola muito importante no Novo Testamento. Então João continua dizendo e escrevendo, ou escrevendo e dizendo: voltei-me para ver quem falava comigo. Ele ouviu o Senhor Jesus falando com ele, e ao me voltar vi 7 candelabros de ouro. Nós já vamos ver o que são esses 7 candelabros de ouro. Se as pessoas acham, mas é diferente, é difícil, né? É difícil, 7 candelabros de ouro. Mas tudo aqui o próprio Deus explica para a gente. Vi 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, naquele tempo não havia energia elétrica. Então, candelabros, lamparinas, elas eram a luz, né, que iluminava as casas, iluminava os locais, né? Então, o candelabro de ouro, os candelabros de ouro, eles significam a igreja, eles significam aqueles que levam a palavra de Deus, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo, todo aquele que crê em mim não permanecerá nas trevas, mas terá a luz da vida. E ao mesmo tempo em que Jesus diz que ele é a luz do mundo, eu sou a luz do mundo, ele também diz que os cristãos são a luz do mundo. Então, estes candelabros são as igrejas que pregavam a palavra de Deus, levando a luz do Senhor Jesus Cristo ao mundo em trevas. Então, João continua, e no meio dos candelabros, um semelhante a um filho de homem. O que significa isso? Ele viu um ser
uma pessoa que parecia um filho de homem, mas era uma coisa além, como você vai ver agora a seguir. Ele descreveu desta forma como ele viu, um semelhante a filho de homem, mas era algo mais, com vestes talares. Vestes talares são aquelas vestes longas que até hoje se usam em vários países, principalmente lá no Oriente, que são vestes formais e que vão até os pés, e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. A cabeça e os cabelos, observem aqui o detalhe, ou observe você o detalhe, não é só os cabelos, mas é a cabeça também. Olha, a cabeça e os cabelos dele, daquele que João viu, eram brancos como alva lã, como neve, significando santidade absoluta na cabeça e nos cabelos. Jesus é o cabeça ou a cabeça da igreja, portanto ele é santo, santíssimo, puríssimo. Então a cabeça da igreja, né, é o Senhor Jesus. Então João está vendo aqui o Senhor Jesus glorificado, depois que ele foi ressuscitado e ascendeu ao céu. A cabeça e os cabelos dele, de Jesus, eram brancos como alva lã, como neve, significando, como eu acabei de dizer, santidade absoluta, santíssimo, é o Senhor Jesus Cristo. Os olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram semelhantes ao bronze polido. O bronze polido ele tem um aspecto de um metal avermelhado e muito, muito brilhante, como que refinado numa fornalha. A voz era como o som de muitas águas. Imagine o mar numa grande ressaca, ou uma cachoeira gigantesca, esse estrondo que as águas fazem. É assim que o Senhor Jesus Cristo, com essa voz, falou com João, o apóstolo João. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e da sua boca saiu uma afiada espada de 2 gumes. Por que uma afiada espada de 2 gumes? A Bíblia diz que a espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Por que 2 gumes? Porque as pessoas serão julgadas por Deus no dia do juízo, e esse já primeiro capítulo aqui do Apocalipse já está falando do juízo de Deus, da vinda, porque está próximo, a gente acabou de ler em cima. Ela tem 2 gumes porque para quem crê na palavra de Deus é a salvação, para quem não crê é a condenação. Por isso que a espada tem 2 gumes, com um gume ou com um corte ela salva e com outro ela condena. Isso vai depender do seu posicionamento diante da palavra de Deus, o que é responsabilidade individual de qualquer um. O seu rosto, o rosto de quem João viu, brilhava como o sol na sua força. Ao vê-lo, caía aos seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não tenha medo. Veja que aqui agora Jesus vai se identificar como sendo o Todo-Poderoso, o primogênito dos mortos, como está aqui. Vamos lá ler. Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Ele antes diz, eu sou o alfa e o ômega, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive. Aí olha só aqui, estive morto. Por que Jesus está dizendo aqui no Apocalipse estive morto? Lembrando que algumas traduções, quando o Senhor Jesus está falando, colocam em vermelho. Estive morto porque Jesus foi morto, foi crucificado, passou 3 dias sepultado e ressuscitou no 3º dia e está hoje vivo e aqui neste momento falando, ele mesmo, vivo, ressuscitado e glorificado já no céu, para onde ele levou João, como a gente viu aqui, estive morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Eu ressuscitei e estou vivo eternamente, é o que o Senhor Jesus está dizendo aqui. E, isso aqui é muito importante também, tenho as chaves da morte e do inferno. Ter as chaves significa ter autoridade. E Jesus tem autoridade sobre a morte física e sobre a morte espiritual. A morte física, na Bíblia, é chamada da primeira morte. Isso também está aqui no Apocalipse. Quem seguir nos estudos vai ver. Alguns ou muitos já sabem, a autoridade, chave significa autoridade. Então Jesus tem as chaves da autoridade da morte física, sobre a morte física e sobre a morte espiritual, a segunda morte, que é o inferno ou o lago do fogo.
Mas também Jesus diz no Evangelho: eu sou a ressurreição e a vida. Então Jesus Cristo tem autoridade sobre a vida, sobre a morte e sobre a condenação e a salvação. Então ele veio para salvar, mas quem não crer, diz a Bíblia, será condenado. Jesus diz: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Escreva, pois, as coisas que você viu, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, na mão do Senhor Jesus, e quanto aos 7 candelabros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Ou seja, para cada uma dessas igrejas da Ásia, que naquele tempo, ainda no início do Evangelho pelo mundo, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, essas igrejas elas tinham um anjo designado por Deus para cada uma delas. Então, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, que nós acabamos de ler aqui. E os 7 candelabros são as 7 igrejas, como eu já disse também, já expliquei aqui, os 7 candelabros são as igrejas, são a luz que o Senhor Jesus concede ao mundo através da igreja. Então essa aqui é uma introdução para iniciantes, é uma introdução bastante simples. Se você quiser dar continuidade a este estudo, se inscreva no canal, porque você vai receber as notificações. Detalhe, este canal, o meu canal, Eduardo Odinete, ele não é um canal monotemático que fala só de psiquiatria, de nutrologia, de saúde, etc. Ele é um canal multitemático. Basta você ver na descrição do canal. E detalhe, ele é um canal pessoal. É o meu canal onde eu divulgo o que julgo ser mais proveitoso para ajudar as pessoas, na parte da palavra de Deus e na parte da medicina também. Então, muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Eu espero sinceramente que você tenha proveito. Muito obrigado por ter assistido e que Deus te abençoe.